Buenas! Eu escrevi um artigo recentemente falando de uma pesquisa que diz que 62% das empresas no Brasil utilizam Analytics para definir as estratégias do seu negócio. Acontece que uma pesquisa do Google diz que usar o Analytics não necessariamente quer dizer que você vai ter retorno. O nível de maturidade desse uso do Analytics é que proporcionará realmente grandes vantagens para a empresa. Vamos falar sobre isso. Eles entrevistaram diversos executivos das maiores empresas do Brasil e, já adiantando para vocês o resultado dessa pesquisa, eles descobriram que a empresa que tem uma maior maturidade no uso de Analytics, ela consegue até reduzir em 30% os custos da empresa e aumentar em 20% o seu faturamento. Imagina se você conseguir reduzir 30% dos seus custos e aumentar 20% do seu faturamento. A soma dessas duas coisas vai gerar um resultado incrível para a sua empresa. O Google apontou nessa pesquisa alguns aspectos, né? Primeiro que eles levantaram aqui que o percentual de investimento no digital feito pelas empresas brasileiras está na casa de 25%, sendo que nos Estados Unidos 44% o número desse investimento e no Reino Unido 61%. Então 61% dos investimentos em mídia, em marketing, no Reino Unido é voltado para o setor digital e no Brasil esse número é de 25%. Isso em um cenário que, segundo essa mesma pesquisa, diz que o cenário do Brasil é muito bom. Por quê? Porque dados apontam que 84% das pessoas não usam sistemas bloqueadores de anúncio. Além disso, 75% das pessoas dizem que clicam em anúncios do seu interesse e 56% dos brasileiros dizem que têm interesse em clicar em anúncios que eles chamem a atenção. Ou seja, o cenário é propício, as pessoas, os brasileiros se adequam, né? Tem altos índices de adequação e interesse pela publicidade online e as empresas brasileiras ainda investem pouco. O que o Google diz, o que o Google aponta nessa pesquisa é que parte desse investimento ainda ser baixo, parte do motivo desse investimento ainda ser baixo é porque as empresas não estão 100% preparadas para lidar com essas informações, para fazer uma mídia de forma que eles consigam mensurar os resultados de forma efetiva. E aí, nessa pesquisa, eles apontam 4 níveis de maturidade para a empresa que lida com Analytics. O nível 1, que são as empresas nascentes, né? Ou seja, aquelas empresas que utilizam dados de terceiros para avaliar as suas estratégias, ou seja, faz uma campanha, utiliza lá dados do Analytics, do Facebook Ads, do LinkedIn, do Instagram, para avaliar os resultados dessas campanhas. O nível 2 são as empresas emergentes, que ela utiliza essas ferramentas e elas guardam dados dentro da própria empresa. E a própria empresa manipula esses dados, inclusive através de compras de mídia programática, né? Então já é um passo a mais dessas empresas, são as empresas emergentes, que é o nível 2. O nível 3 são as empresas que eles dizem conectadas. São aquelas empresas que mantêm os dados integrados, ou seja, os dados ficam dentro da empresa e eles integram ao longo de multicanais, ou seja, integra com CRM, integra com canais de venda, com canais de pós-venda, e utilizam esses dados de forma clara para avaliar o ROI, o retorno sobre o investimento de cada cliente em cada canal. E o nível 4, que é o nível de multimomento, né, que o Google chama de multimomento, é o nível mais evoluído em que as empresas têm a execução otimizada e personalizada desses dados de forma individual para cada cliente e para cada canal. Ou seja,
A gente está em uma escala, né? Se a gente fosse pegar um funil, aquela empresa que começa a experimentar a mídia online com os dados de terceiros, depois aquela empresa que passa a armazenar esses dados internamente e trabalhar esses dados, depois trabalhar a empresa que trabalha no terceiro nível aí esses dados de forma mais clara em diversos canais, que começa a avaliar o retorno sobre o investimento, e no nível 4, que é o nível que as empresas começam a personalizar os dados para cada cliente. Esse nível 4 é aquele que o Google diz que as empresas que estão neste nível conseguem reduzir até 30% dos custos da empresa e podem até aumentar em 20% o seu faturamento. Essa pesquisa diz que as empresas brasileiras que estão nesse nível são aquelas nativas digitais que a gente chama, ou seja, as empresas que mais de 90% do seu faturamento vem de negócios online. Outros setores que se destacam são os setores da indústria automotiva no Brasil, que utilizam dados de forma bastante presente aqui, e também, deixa eu pegar aqui as outras empresas que se destacam, empresas de serviços financeiros e as empresas de indústria automotiva, de viagem, turismo e de bebida, né? Na verdade, assim, as empresas de viagem, turismo e alimentos e bebidas são as menos avançadas em analytics, e as empresas mais avançadas no Brasil são as empresas nativas digitais e as empresas do setor financeiro. Então é bacana a gente acompanhar esse cenário, porque quanto mais as empresas brasileiras tiverem maturidade na análise de dados, melhores serão os resultados dela, e com isso a gente vai ter um mercado aí mais competitivo com empresas mais próximas. Legal? A gente vai continuar ainda a falar sobre esse tema nos próximos vídeos. É um tema que é muito importante para o mercado brasileiro. Envie suas dúvidas, seus comentários, sua sugestão, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!